Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos resolver um problema para ilustrar aí o uso das condicionais alinhadas, né? O if else alinhados, tá? E para isso eu vou usar aqui um exemplo, um problema que a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ler o valor da temperatura, tá? Que vai ser um valor em ponto flutuante, um float. E a gente quer que o nosso programa responda se está frio, se está um pouco frio, se está temperatura agradável ou se está calor, tá? Então a gente lê a temperatura e vai ter que responder uma dessas quatro mensagens. E o que a gente vai considerar como frio? A gente vai considerar como frio quando estiver abaixo de zero, tá? Então, estritamente abaixo de zero. Por isso que eu coloquei uma bolinha aberta aqui, porque o zero não entra aqui no frio, tá? Agora, de 0 até quase 14, né? Até 13.99999, a gente vai falar que é um pouco frio, tá? Se a temperatura tiver de 14 até quase 23, né? Até 22,9999, então a gente fala que está agradável. Se tiver de 23 para cima, a gente faz calor. A gente fala que está calor. Então, essa estrutura aqui, né, claramente dá para ser resolvida como condicional, né, porque é uma condição. São quatro condições aqui, né, que me dizem qual que é o estado aí da temperatura atual, tá? Então, com isso a gente consegue resolver isso aí usando uma estrutura de if-else alinhados, tá? Então, vamos resolver aqui. Então, a primeira coisa é ler a temperatura, né? Então, vamos ler o valor da temperatura aqui. Lembrando que input sempre retorna uma string, então a gente converte aqui para float, tá? E agora a gente precisa montar a nossa estrutura de if elses alinhados aqui. Então vamos lá, vou resolver aqui, né, do frio para o calor. Então, quando que está frio, né? Quando essa temperatura é menor que zero. Então, se a temperatura for menor que zero, né, eu vou colocar 0.0 porque eu estou trabalhando com ponto flutuante aqui, tá? Porque aí quando você olha o código já fica bem claro, né, que isso aqui é um float, né? Essa variável armazena um float. Então, nesse caso aqui, eu vou imprimir a mensagem que está frio, né? Está frio. Ok. Então, desse jeito aqui, do jeito que está, né? Se eu executar o programa aqui, qual que é a temperatura? Bom, se eu digitar uma temperatura negativa, 5 menos 5.2, né? Tá frio, né? Agora, se eu digitar uma temperatura 10.3, não responde nada, né? Então, o que a gente fez agora foi só um if para testar se está frio, né? Bom, e se não tiver nesse intervalo menor que zero aqui, né? E se não tiver aqui? Então, a gente vai testar os demais, né? Então, se não, deixa else. Aí, dentro desse else, né? A gente coloca um outro if, né? Para testar este intervalo aqui, de 0 até quase 14. Então, se a temperatura for maior ou igual a 0.0, né? Porque agora inclui o igual aqui. E essa temperatura for menor que 14, né? Então sei que está um pouco frio. 20 está um pouco frio, tá? Então olha como que está a estrutura do programa aqui, ó. Se a temperatura for negativa, imprime está frio, né? E acabou, não vai entrar no else, né? Não entra aqui dentro desse bloco do else, tá? Agora, se essa condição for falsa, significa que a temperatura é maior ou igual a zero, né? Se essa condição for falsa. Então ele vai entrar no else. Aí ele vai testar aqui. Se a temperatura for maior ou igual a zero e ao mesmo tempo ela for menor do que 14, então é porque está um pouco frio. Tá nesse intervalo aqui. Então imprime essa mensagem, né? Então, ó, continua funcionando, né, para o negativo.
está frio. Agora vamos digitar um valor que está aqui nesse intervalo, né? Sei lá, 6,5. Está um pouco frio. Se eu digitar um valor que está acima de 14, né? Ou de 14 para cima, aí já não imprime nada, né? Porque a gente não fez ainda os demais intervalos aqui, né? Então aí a gente continua aqui, ó. Tá bom, e se a temperatura não estiver nesse intervalo aqui? Então a gente coloca um else aqui. Então se a temperatura não está nesse intervalo, né? Se não está, então a gente testa se a temperatura, né, está aqui, ó, maior ou igual a 14, menor que 23, né? Maior ou igual a 14 e menor que 23. Nesse caso aqui, a temperatura está agradável. A gente vai imprimir, tá? Então agora, ó, ele funciona se eu digitar, por exemplo, 16 e alguma coisa. Está agradável, ó, entrou aqui, né? E se tiver mais do que 23, ou maior ou igual a 23, né? Por exemplo, 25 graus. Não está respondendo nada, né? Então, por enquanto, não está respondendo nada. Então, falta o último caso aqui, ó, né? Tudo que está daqui para frente é calor. Como esse é o último caso, né? A gente já fez esse. E se não caiu nenhum desses três casos, só pode ser esse. Então, aqui você, na verdade, não coloca um else if, é só o else. Né? Else você já pode dizer com certeza que está calor. Não precisa testar, né? Você não precisa fazer um if aqui, né? If vai funcionar se você fizer um if aqui dentro, né? E colocar aqui temperatura maior ou igual que 23. Assim, né? Mas não tem a necessidade, né? Na verdade, se você fizer assim, vai funcionar, mas vai ficar bem claro que você não entendeu muito bem como funciona o if else, né? Por quê? Porque aqui só sobrou essa opção, né? Só pode ser calor, então você não testa mais, né? Você já responde aqui que está calor, tá? Deixa eu limpar um pouquinho aqui, ó. Ó, temperatura negativa, está frio. Se eu colocar 4, está um pouco frio. Se eu colocar 15, está agradável. E qualquer coisa acima de 23, né? A partir de 23 está calor, né? E você pode colocar até valores bem grandes aqui, ó. A temperatura tá absurda, tá calor. Ou um negativo bem grande aqui, ó. Está frio, né? Então por isso que eu coloquei a setinha que vai para lá, vai para infinito ali, lá para frente, né? Tá calor. E para o negativo também, ó. Mesmo que seja um número negativo bem grande, vai falar que tá frio. Então, qualquer número real, né, que você passar aqui como temperatura, vai cair em um desses 4 intervalos obrigatoriamente, né? Então, eu testei esse. Se não caiu em nenhum desses 3, só pode ser calor. Por isso que aqui no else não precisa do if, né? Então, esse seria um jeito de você resolver esse problema, tá? Você poderia ter resolvido também aqui do intervalo calor primeiro, né? Testa se a temperatura maior maior ou igual a 23, responda que está calor, né? Faria aqui, ó. Se a temperatura maior ou igual a 23 está calor, né? Faz do final para o começo, né? Aí vai do gosto de quem está programando, tá? Então tá aqui, ó, uma estrutura de if e else alinhados, né? Que testa 4 possíveis intervalos e vocês podem ver que tem a indentação, né? Então, ó, tudo isso aqui, da linha 6 até a linha 12, tudo isso está dentro do else, por causa dessa indentação aqui, ó. A gente também tem um espaço aqui, ó. Então, tudo isso está dentro do else, né? Já esse bloco aqui, da linha 9 à linha 12, está dentro do else, só que esse outro else aqui, o else da linha 8, ó, né? Então, aqui eu já tenho 2 níveis de indentação, tá? Bom, o que acontece se, por exemplo, a temperatura estiver como 15 e a gente imprime essa mensagem aqui, né? O Python vai continuar testando aqui?
essa temperatura, esse intervalo e depois esse, não vai testar mais nada, tá? Porque entrou nesse if, né? Imprime essa mensagem, logo não precisa testar o else, né? Não vai entrar aqui dentro, né? É um if else, ó, um if else. Então imprimiu isso aqui e acabou. Acabou o programa, né? Não imprimi mais nada, tá? Então esse é um exemplo aí de como usar o if else, tá? De maneira alinhada. No próximo vídeo eu vou resolver o mesmo problema, só que usando uma estrutura um pouco diferente. É um if else também, tá? Só que um if else mais contraído e fica mais elegante aqui a escrita, tá? Porque esse tipo de escrita aqui começa a ter um certo nível de indentação aqui que vai aumentando, né? Aqui eu já tenho 3 indentações aqui, ó, né? O último nível aqui, tá? Então existe um jeito um pouquinho mais bonito de escrever essa estrutura aqui que eu vou apresentar no próximo vídeo.